queridos irmãos que nos acompanham nessa leitura e estudo do livro Mundo Regenerado, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda no aprendizado. Vamos, como sempre fazemos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa querida Joana de Ângeles, aos nossos benfeitores e mentores amigos, pedindo o amparo, a proteção para mais essa leitura e estudo. Que possamos estar receptivos aos fluidos benéficos e salutares que chegam de todos vós, benfeitores amigos, para cada um de nós, que nos auxiliem no aprendizado, que nos auxiliem a assimilar todos esses ensinamentos de amor que nos traz Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Por todos te agradecemos, Mestre Jesus, e que fiquem conosco nesta leitura e estudo. Que assim seja. Hoje nós iniciamos o capítulo 5, Resistência ao Mal, que nos diz assim: ensinou-nos Jesus a não resistirmos ao mal, o que faculta a alguns discípulos apressados do Evangelho acreditarem na impossibilidade de serem vitoriosos na luta de aprimoramento moral. Muitas vezes é necessário evitar o enfrentamento com o mal pela simples razão de ele ser destituído de ética, de princípios que dignificam a pessoa. É grave isso, não é? Mas é bem assim. Precisamos ter cuidado. Acreditando no valor das resistências pessoais, há quem defenda a tese de que a melhor maneira de destruir o mal é não o temer, favorecendo a sua ocorrência e então entrando em luta para exterminá-lo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Eis aí o grande equívoco, porque o mal deseja o desequilíbrio, a luta desastrosa e nunca edificante, o crime e todo o seu cortejo de desastres morais e espirituais. O mal em si mesmo não são apenas os prejuízos causados por outrem, dando lugar a distanciamentos cruéis, a perseguições desesperadoras, a reações nervosas carregadas dos venenos do ódio que levam a surdas ou clamorosas vinganças. Trazendo mais para o nosso pequeno mundo, vamos dizer assim, aqui desse mal podemos observar o que nos diz o Evangelho, tratando-se dos inimigos. Às vezes nem sabemos que alguém se considera nosso inimigo, por algum motivo ou por outro, por algum melindre qualquer, e aquele irmão vai minando as amizades, vai usando a maledicência, e como nos diz o Evangelho, às vezes aquela mão que apertava a nossa com um sorriso já não sorri mais, e muitas vezes nem sabemos o que aconteceu. E precisamos trazer para nós, porque precisamos realmente nos analisar e ver se esse irmão que usa de maledicência não somos nós.
deseje a criatura combater o mal que se generaliza, permita-se uma autoanálise e anote aquelas manifestações de primarismo do instinto e inditosos planos do egoísmo na manutenção do orgulho pessoal e das paixões primárias. Muitas vezes dizemos que somos destituídos de orgulho, de egoísmo. Mas quando nos melindramos, voltamos a ser o homem velho e usando como uma simples referência, um simples exemplo, a maledicência aí se faz presente. E quando diz no parágrafo anterior que levam a surdas ou clamorosas vinganças, as surdas são as piores, aquelas tecidas pelas costas, e as clamorosas são as mais fáceis, porque se deixam ver. Essas são mais fáceis, as vinganças são mais fáceis, porque o ser atingido vai saber. E as surdas só vai saber quando alguém tomar uma atitude contra ele. Não é assim? Muitas vezes nem fica sabendo, só vai ficar sabendo se alguém toma uma atitude ou vem à tona o que foi falado da maledicência que foi utilizado contra. Enquanto houver sentimentos reativos ditados pela presunção e a sua fatuidade aqui nos diz de coisa efêmera, passageira, né? Sentimentos reativos ditados pela presunção e sua fatuidade, sua efemeridade, multiplicar-se-á a perigosa conduta do ser invigilante e soberbo. Então, se temos esses sentimentos, né, vai acontecer. Se somos invigilantes, temos a soberba, vai acontecer, vai se multiplicar essas atitudes, essas condutas nada agradáveis aos olhos do Mestre Jesus. Faz parte do processo civilizatório das massas a experiência do sofrimento, esse artífice dos valores enobrecedores da angelitude. Artífice, né, que cria. Nós sabemos que sem o sofrimento não evoluímos, precisamos aprender. Toda obra tem as suas fases delicadas que exigem atenção e denodo. Denodo aqui, coragem, né? Bravura. Então, toda obra tem suas fases delicadas que exigem atenção e denodo. Então, para que a nossa obra, a nossa criação seja o melhor possível, que possamos nos fazer criaturas melhores, nós vamos precisar de coragem para a nossa reforma íntima, para realmente retirar de nós o orgulho, o egoísmo, tudo isso que nos afasta do Mestre Jesus, tudo isso que nos afasta da evolução moral, espiritual. De igual maneira, nos relacionamentos existem os momentos e períodos de transe afligente, em razão de fatores de diferenciadas categorias, desde as disposições emocionais, que resultam muitas vezes do estágio da consciência do sono, quando o espírito experiencia vivências perturbadoras, encontros e lutas com adversários desencarnados, viagens astrais a regiões infelizes,
conúbios, né? Uniões com antigos relacionamentos desditosos, infelizes. Então, aqui nos fala o que acontece quando estamos com sono, dormindo, né? O corpo físico, e o nosso espírito vai se encontrar com aqueles com os quais já tivemos relacionamentos, e aqui nos diz, vamos a regiões inferiores, infelizes, né? Nos unir com aqueles antigos relacionamentos desditosos, né? Infelizes. Nada é por acaso. Se tivermos esses relacionamentos, o que estamos fazendo para que durante o sono voltemos para lá? Como é o nosso cotidiano? Mas Joana nos traz conselhos maravilhosos. Só que ela continua aqui dizendo, o despertar apresenta o ressumar, né? Nos revela, né? O despertar revela, né? As ocorrências afligentes que se somam às questões do processo social no qual todos se encontram envolvidos. Trazemos do sono aquele mal-estar, aquilo tudo que passamos, que sofremos, nós trazemos aqui para o nosso cotidiano, para a nossa vida aqui no nosso lar, a fim de que o equilíbrio faça parte do cotidiano, é indispensável que a mente asserenada comande os equipamentos orgânicos com descargas contínuas de energias benéficas, que aure, né? Que retira alguma coisa, como diz aqui, aurir, retirar alguma coisa agradável ou benéfica de algo, extrair. Então diz aqui, comande os equipamentos orgânicos com descargas contínuas de energias benéficas que aure na meditação, na prece, na reflexão, nas paisagens de beleza e harmonia do próprio planeta. Então precisamos retirar essas energias positivas, né? Seja na meditação, na prece, e esses conselhos que Joana nos dá. Nós temos à disposição essas opções, esses medicamentos, vamos dizer assim, para a nossa alma, para a nossa melhora. Meditação, prece, reflexão e prestarmos mais atenção na natureza. Deus nos beneficia, nos dá gratuitamente o ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva, essa natureza. Deus nos dá, nos presenteia diariamente com alguma coisa. Normalmente, o comportamento social é feito de ansiedades e de buscas sonhadas como dádivas e conquistas de felicidade. Quando colocamos num bem material, em alguma coisa, a nossa felicidade, então vira uma ansiedade até que consigamos aquilo. Mas será que aquilo realmente vai nos trazer felicidade? São incontáveis aqueles que logram esse êxito exterior, que se destacam na comunidade, fazendo-se invejados nas falsas amizades, sob as luzes dos holofotes da ilusão. Às vezes pensamos que aquele irmão, por ter bens materiais, por ter fortuna, é feliz, o invejamos. Mas será que esse irmão é feliz?
Essa é a visão de fruir-se prazeres mesmo antes das conquistas espirituais do amor e da fraternidade. É quando colocamos as coisas materiais acima do amor e da fraternidade. Por consequência, desde cedo são empurrados para as vitórias sociais e humanas a qualquer preço, devastando sentimentos que não dispõem de maturidade nem consciência da razão. Não resistas ao mal. Os conceitos de paz e prazer estão sempre adstritos aos jogos orgânicos, às sensações, aos sonhos, estão sempre unidos, né? Os conceitos de paz e de prazer estão sempre unidos aos jogos orgânicos, às sensações, aos sonhos, que se transformam, não raro, em pesadelos. A reflexão em torno da real finalidade da existência terrestre responde pela conquista de maturidade da compreensão de que, na transitoriedade do corpo, os fenômenos orgânicos impõem satisfações e desconfortos variados, extravagantes e exigentes. Desse modo, permite-te o hábito da análise em tudo que te acontece e procura generalizar o bem que desfrutarás. O sentido da vida é a conquista de si mesmo, isto é, sobrepor o espiritual a todas as injunções materiais. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós já estaremos um pouquinho melhor, mais evoluídos. Nessa batalha mental e psicológica em que te vês aflito, recorda Jesus. Convida-te a passear com ele numa das suas jornadas que o Evangelho descreve e fruirás antecipada alegria, estranha e razão para viver com tranquilidade. Perceberás que as tuas preocupações e desencantos, afinal, em relação às dores do mundo, quase nada significa. E nós podemos colocar aqui, se lembrarmos de Jesus, tudo que passou, as nossas dores quase nada significa diante das dores do nosso Mestre. Tens o conhecimento da verdade, já libaste o licor dulcíssimo, já tomaste, né? O licor dulcíssimo das suas palavras e sentes-lhe a presença, sempre que recorres ao seu auxílio. E é mesmo assim, sempre que recorremos ao auxílio do Mestre amado, ele sempre vem ao nosso encontro, nos amparando, nos fortalecendo. Não importa a dificuldade, não importa a dor e o sofrimento, ele vem aliviar o nosso sofrimento. Afinal de contas, toda experiência exige esforço e, quando não se coroa do êxito aguardado, faculta-lhe meios para consegui-lo mais tarde, em outras circunstâncias. Às vezes, não é no nosso tempo, na maioria das vezes, é no tempo dele, não no nosso, porque ele sabe o que é melhor e o tempo em que será melhor para conquistarmos, para ser coroado de êxito aquilo que desejamos. Considera que aquilo que hoje não tens não te faz falta. É mais um capricho do ego do que uma necessidade real. Quantos se felicitam com muito menos do que possuis? Quantos têm menos que nós e nós nunca paramos para pensar? E são felizes. Em compensação, e quantos outros vivem atormentados, mesmo possuindo tudo o que gostarias de possuir? Quantos que achamos que
não deveria sofrer, tem isso, 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 mas vivem atormentados. E mais uma vez aqui voltamos para o materialismo, não é? A paz não é material, a paz não se compra. A satisfação íntima independe dos caprichos exteriores e resulta da lucidez acerca de tudo quanto a vida colocou em teu caminho para a tua evolução. Treina mais ser do que possuir. Então, precisamos treinar mais ser do que ter. Porquanto o que és segue contigo, enquanto todos os recursos exteriores, por mais valiosos e significativos, sempre permanecem, passando de proprietário. E como fizemos no nosso estudo hoje, falamos, um bom exemplo, a fortuna. Assim sendo, busca desfrutar dos tesouros de amor e de sofrimento com os quais és brindado pela jornada evolutiva. Nem ansiedade por aquilo que parece faltar, nem, de igual maneira, apego ao que te pertence. Nada levaremos, vamos lembrar disso. Vamos nos desapegar enquanto é tempo. Não te preocupes, portanto, em melhorar o mundo mediante aparências equivocadas, cuidando de viver com alegria, numa segura demonstração de que o mundo é o que tens, com os demais feito dele. Então, tudo aquilo que fazemos com os nossos irmãos, o que estamos fazendo? Estamos nos unindo, compreendendo, perdoando, amando. É o que nós fazemos do mundo. A terra aformoseia-se com as conquistas do amor em toda parte, rumando para alcançar também o seu destino de mundo de regeneração. E Joana encerra com chave de ouro esse capítulo, quando nos diz assim: Jesus não aceitou o mal daqueles que o perseguiram e o mataram. Deixou o mal para os seus cultivadores que até hoje ainda não se destrinçaram das suas ramagens asfixiadoras. Não resistas, pois, ao mal, dilui-o nas blandícias do bem, nas blandícias, nos gestos, nas palavras de carinho, de ternura, nos afagos, nas blandícias do bem. Então vamos diluir o ódio. Como diz aqui, Jesus deixou para os seus cultivadores que até hoje ainda estão nessas ramagens asfixiadoras do mal. Mas podemos sim diluir todo esse ódio, toda essa maldade com palavras de amor, de carinho, de atenção, de ternura. Vamos pensar nisso? Vamos refletir sobre esse lindo capítulo, sim? Encerrando mais esse capítulo, vamos agradecer uma vez mais pelo amparo, pela proteção dos benfeitores amigos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos que nos amparam, nos acompanham. Que possamos sempre estar unidos e reunidos em teu nome, Mestre amado. E que vós, Joana de Ângeles, também esteja conosco. Muito obrigada por todo o amparo, por todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Que assim seja. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.